Fala galera, beleza? Quem fala é o Ali. Nesse vídeo a gente vai aprender aqui sobre o movimento circular uniforme, tá? Que é basicamente, é como se fosse um movimento retilíneo uniforme, só que agora a gente vai trabalhar com ângulo principalmente, né? E também, claro, ainda com grandezas escalares. Então, vamos, vamos ver aqui, introduzir no conceito. Então, como definição, é um movimento onde a velocidade é constante em módulo, mas muda de direção e sentido ao longo de uma trajetória circular. Então, toma cuidado para não dizer que nesse caso a velocidade é sempre a mesma. Não, é o módulo da velocidade que é sempre o mesmo. Então, eu vou desenhar aqui, ó, aqui o vetor velocidade. Vou desenhar em 4 pontos no sentido horário, só de exemplo para vocês entenderem melhor, ó. Aqui vocês podem ver nesses 4 instantes, como é um movimento uniforme, ele está sempre. Bom, eu não consegui desenhar direito, mas o módulo, o tamanho de cada vetor velocidade vai ser sempre o mesmo. Mas ele vai mudar de direção e sentido aí, né? Ele vai mudar de direção. Porque tem uma aceleração atuando sobre ele. E não é a aceleração que a gente conhece. Que a gente já conhecia do movimento retilíneo uniforme. E, enfim. Vai ser, nesse caso a gente tem duas acelerações, mas só uma vai atuar sobre ele, que é a aceleração centrípeta. Ela vai estar sempre puxando ele de volta em direção ao centro, né? Chamar de AC. Olha só, ela vai estar sempre puxando ele de volta ao centro. Ela que mantém girando, né? Por exemplo, se fosse um corpo esférico aqui, é ela que vai manter ele girando sempre. Olha só, então aqui ela vai ser sempre, também nesse caso vai ser sempre a mesma, né? Nesse círculo, em todos os pontos. Vai ser sempre a mesma em todos os pontos. A única aceleração aqui que vai ser zero, que não vai ter por ser um movimento uniforme, vai ser a aceleração tangencial, que muda mesmo o módulo da velocidade, né? Mas nesse caso, como não tem, aí vai ser zero, né? Mas olha só, mas se tivesse, ela seria tangente à circunferência. Então, nesse ponto, se fosse nesse ponto aqui, que eu acabei de desenhar a seta da aceleração tangencial, ela estaria aumentando a velocidade e sendo tangente a esse ponto. Então, é que nem a velocidade que eu desenhei também tangente a esse ponto. Se fosse, ó, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, se fosse aqui, iria acompanhar a curvatura da esfera nesse ponto. Seria assim. Mesma coisa para a velocidade também, seria assim também. A velocidade seguiria também tangente nesse ponto. E aí, como a gente faz para calcular essa aceleração centrípeta, que às vezes a gente vai precisar calcular ela. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Tá? Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo demonstrando essa fórmula para vocês entenderem melhor, mas é basicamente por semelhança de triângulos, tá? Bom, a gente vai precisar ver agora alguns conceitos de movimentos periódicos, né? Você vai perceber que isso a gente já viu também em ondulatória, né? Mas é muito importante aqui porque é um movimento periódico também, que se repete, né? Sempre. E aí a gente vai calcular o período que se repete e a frequência. O período, então, é o tempo necessário para completar uma volta só, né? Que uma volta é 2π, né? Em radianos. Né? Em ângulos, uma volta seria 360 graus, né? Em graus, né? 360 graus. Mas aqui na física vocês vão ver que a gente vai usar praticamente só radianos, tá ligado? Porque, bom, eu vou mostrar pra vocês já já, mas vamos ver aqui. E frequência é o número de voltas realizada por unidade de tempo. Então, x voltas a cada segundo seria hertz, né? Ou x voltas a cada minuto, né? RPM. Então aqui eu tenho dois exemplos pra gente calcular, tá bom? Lembrando que a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Então, ó, frequência é o inverso do período e período é o inverso da frequência. Eu acho que é tranquilo e bem intuitivo de entender isso, né? Porque se eu tenho 5 voltas por segundo, por exemplo, o tempo para eu completar cada uma dessas voltas vai ser, tipo,
1 segundo dividido por essas 5 voltas, né? Então acho que é bem intuitivo, sem precisar tipo, necessariamente estar decorando só, sem entender como funciona. Tá, então aqui 2 exemplos, acho que é tranquilo isso daí, porque você pode fazer só de regra de 3 ou uma multiplicação direto aqui, ou divisão no caso aqui, né? Bom, se eu tenho 120 voltas por minuto, RPM, né? Eu acho que é só dividir, né? Se eu quero transformar para Hertz, só eu dividir por 60, né? Que aí dá 2 Hz, né? Por que dividir por 60? Porque em 1 minuto tem 60 segundos, né? Então, se eu quero distribuir todas essas voltas que está dando em 1 minuto, eu quero distribuir para cada segundo, né? Então, tenho 60 segundos, eu distribuo todas essas voltas e aí vai ficar para cada segundo 2 voltas, né? E para Hertz, os 10 Hz também, só que agora, em vez de eu dividir, eu vou multiplicar por 60, porque a cada segundo eu estou dando 10. Em 1 minuto eu tenho 60 segundos, então é só multiplicar, né? E aí então 10 vezes 60, eu vou ter então 600 RPM. Tá bom? Tranquilo, qualquer dúvida pode comentar aí, beleza? Vamos agora comparar as grandezas angulares com as lineares. E aí vem aquele... parece que são um monte de fórmulas, mas basicamente é a mesma coisa do movimento linear, né, das grandezas lineares. Só que vocês vão ver, a gente vai comparar elas agora. Então, num círculo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma bola aqui, vermelha, essa bola vermelha aqui. E aí eu quero fazer ela andar, deixa eu trocar de cor, fazer ela andar assim, ó, daqui até aqui, tá? Então ela vai andar 1/4 dessa volta. E aí essa grandeza linear, vamos representar a posição aqui. Como seria a posição em uma grandeza linear? Seria o ΔS, ou seja, o quanto ela percorreu em metros, assim, a unidade no sistema internacional é em metros, né? Então seria o comprimento, esse comprimento aqui, ou seja, 1/4 do comprimento da volta, né? E agora, angular seria em ângulo, né? Em radianos, né? Porque no sistema internacional a gente usa principalmente radiano, tá? Pode ser que você use assim graus só em talvez exercícios mais teóricos, mas na prática é muito mais fácil mesmo você usar em radianos. Eu já vou mostrar isso para vocês, tá bom? Então, posição eu chamo de S em metros, né? Ângulo eu vou chamar de θ aqui, tá? Então, o que que ele percorreu aqui? Ele percorreu esse ângulo θ. Essa bolinha percorreu esse ângulo θ. E aí, qual seria a relação? Bom, como a gente está calculando em radianos, você lembra que radiano, eu vou pegar, ó, radiano o θ, no caso é o ângulo em graus, não, no caso em radianos mesmo, seria esse ΔS sobre o raio. O raio, né, é esse raio aqui da circunferência. Então, radiano você está colocando esse ΔS, ou seja, esse comprimento em relação ao raio. Então, a relação é basicamente essa. Eu posso dizer então que se eu multiplicar esse ângulo θ aqui, ó, se eu multiplicar ele por R, eu vou ter o ΔS. Então, esse ΔS, ou vou chamar de S mesmo, vai ser o θ vezes o R. Porque a gente está basicamente tirando o R e a gente quer só o ΔS, então a gente multiplica pelo R. Então, retomando, se eu tomar essa posição aqui que eu desenhei primeiro a bolinha vermelha, como a origem, né, o zero, nessa circunferência, percorrendo todo esse espaço aqui até a bolinha vermelha, a posição linear vai ser esse ΔS aqui, vai ser esse S, né? Tudo isso que ela percorreu desde a origem. E no angular vai ser tudo isso que percorreu, só que ângulos. Então, como foi 1/4, vai ser 90 graus, né? Π sobre 2, π sobre 2. Vamos ver agora a grandeza da velocidade. Velocidade na grandeza linear, né? No movimento retilíneo uniforme, a gente calcula por ΔS, ou seja, a distância percorrida ali,
sobre o ΔT, que é o tempo que ocorreu nesse deslocamento. Já na angular, vai ser o ômega, a gente chama de ômega. Tô dizendo aí, é porque parece um W, né? Aí isso. Vai ser a variação do ângulo sobre a variação de tempo. Então você vê que é parecido, só muda aí que em vez de ser o espaço em metros, vai ser a diferença aí em ângulos, né, de percorrida. Então aqui no caso vai ser esse θ aqui, 90 graus. E a relação, vocês vão perceber que basicamente tudo aqui a gente só vai multiplicar por r por causa justamente dos radianos, por isso que facilita, né, porque a gente pode relacionar. Então, a velocidade linear seria eu multiplicar esse W, o ômega, pelo raio mesmo. Porque aí a gente vai estar, como a gente usou radianos, a gente vai estar cancelando esse R aqui e vai ficar só o ΔS. Aí vai virar de volta o linear ali, o ΔS sobre T. Tá? E a aceleração, que, bom, mesmo que aqui não tenha aceleração, a gente pode fazer uma relação, né, entre as grandezas lineares e as angulares, né? Então, a aceleração aqui vai ser o A, né? Vou chamar de A mesmo. E aí vai ser o ΔV sobre o ΔT, tá? E aí a angular vai seguir essa mesma linha, né? Só que agora com a velocidade angular mesmo. Então, vou chamar de alfa. Alfa, isso aqui, tá? Isso aí é alfa, só para diferenciar. Então vai ser a variação da velocidade angular pela variação do tempo mesmo, tá? Bom, nesse caso é movimento circular uniforme, né? Mas se em alguma questão aparecer assim, você vai saber relacionar por quê. A aceleração linear, ela vai ser a angular vezes o raio mesmo de novo. Então você percebe que quando você quer transformar uma grandeza linear, uma grandeza angular para linear, você vai multiplicar só pelo raio, né? E aí você pode fazer a mesma coisa, só inverter quando você quer transformar de linear para angular, tá bom? Então, basicamente é isso, para você não ter que ficar decorando um monte de fórmula aí. Tô te ajudando a entender que isso, tipo, a linear e a angular são parecidas, muda aí a unidade de medida. Agora vamos ver transmissão de movimento circular, que isso aí é muito importante, beleza? Então presta atenção aí. Qualquer dúvida, se você não entendeu alguma coisa, alguma explicação dessa aula aí, né? Eu não sou um professor também, né? Mas, bom, espero que estejam entendendo, presta atenção aí. Vamos continuar. Então aqui a gente tem dois casos, né? O caso do mesmo eixo e o caso da mesma corrente ou contato. Enfim, eu vou explicar para vocês agora. O caso 1, mesmo eixo, ou seja, eles são, como eu acho que se diz coaxiais, concêntricos, né? Os dois estão compartilhando do mesmo eixo, né? Essas duas rodas, engrenagens, né? Então você vê que o A, o grandão, ele está no mesmo eixo desse pequenininho aqui, desse 2. Vamos ver o caso 1 em que duas, vamos dizer, engrenagens, né? Duas engrenagens compartilham aí do mesmo eixo. Então, é esse caso aqui do meio, né? Em que a engrenagem 1 ela é maior do que a 2, mas elas estão com o mesmo eixo, né? Elas compartilham o mesmo centro, né? São concêntricas, coaxiais também, pode se chamar assim. Então, nesse caso, a velocidade angular vai ser a mesma, porque eles estão no mesmo eixo. Então, se esse eixo gira a 2 radianos por segundo, tanto essa grande quanto esse pequeno vão girar a 2 radianos por segundo, tá bom? Se vocês não entenderam isso, pode falar aí também que... Bom, você pode repetir o vídeo também, tá? Enfim, só que aí a velocidade linear vai ser diferente. Por quê? Bom, esses dois estão com a mesma velocidade angular. Aí vamos supor esse ponto vermelho aqui. Já tem aí. Tem dois pontos vermelhos aqui, ó. Um no pequeno e um no grande. Eles estão na mesma linha aí juntos, né? Eles estão juntos aqui nessa mesma linha. Aí vai começar a girar, girar, girar. E aí vai voltar aqui de volta. E aí, enquanto esse pequeno vai ter percorrido todo esse espaço aqui, tipo, só esse espaço pequeno,
dá para perceber nitidamente que o espaço da engrenagem 1 é bem maior. O espaço que vai percorrer esse ponto vermelho, né? Já que ela tem um raio maior e, bom, é proporcional, né? Enfim. Então, a velocidade escalar é definida, né, por ΔS sobre ΔT, né? Eu vou comparar essas duas, ó, elas estão percorrendo no mesmo tempo, só que espaços diferentes, né? Você percebe isso? Quer dizer, não é igual. Não é igual, né? Então, como o ΔS1 vai ser maior, eu posso eliminar o tempo, já que os dois vão ter o mesmo tempo, então o ΔS1 vai ser maior, então a velocidade escalar do maior vai ser maior, consequentemente, né? E aí, nesse caso, como a velocidade angular é a mesma para os dois, a frequência e o período vai ser o mesmo, porque vai dar o mesmo tempo para os dois para dar uma volta completa, já que, né, a velocidade angular é a mesma. Tá? Agora, no caso 2, onde eu tenho uma mesma correia, ou seja, ó, um exemplo é esses dois aqui, por exemplo, a engrenagem 4 e a 2, ou pode ser também a 3 e a 1, tá? Esses dois são um exemplo do caso 2, né, porque eles estão compartilhando, ó, essa mesma linha, né, que no caso é a correia, ou se fosse uma bicicleta, por exemplo, seria a corrente, ou contato, porque se fosse engrenagens mesmo, é, elas estariam transmitindo o movimento circular pelo contato, né? Só que ao invés de as duas girarem no mesmo sentido, elas vão girar em sentidos opostos, né? Para se completar. Enfim, nesse segundo caso, a velocidade escalar vai ser a mesma nos dois, né? E a angular diferente. Por quê? Bom, se eles estão compartilhando aqui, ó, essa correia, eles vão estar percorrendo o mesmo espaço, tipo, em determinado tempo vai ser o mesmo espaço nas duas percorrido, tá? Então vai ser que nem aqui, ó, mesmo aqui sendo enorme, né, e essa aqui pequenininha, vai ser o mesmo espaço percorrido a cada unidade de tempo, né? Só que a angular não, por quê? Bom, nesse caso aqui, ó, a angular vai ser igual, porque as duas têm o mesmo tamanho, mas se fosse da 1 para 3, não, né? Por quê? Ó, se eu completo uma volta aqui não vai completar uma volta, né? Que é enorme, né? Comparado a essa. Se eu completo uma volta aqui, se eu completo uma volta na engrenagem 1, eu vou completar mais de uma volta aí na engrenagem 3, porque relação de raios mesmo, né? O raio dessa engrenagem 1 é bem maior, se percebe aqui, é maior do que a da engrenagem 3. É maior do que a da engrenagem 3. E aí tem uma relação aí que você pode comparar essas velocidades mesmo pela velocidade escalar aqui, né? Ou pela angular. Então, ela vai diminuir essa velocidade angular proporcionalmente. Então, se o raio, por exemplo, dessa engrenagem grande for, vamos dizer, 5. Não, vou dar outro exemplo, 10. E dessa engrenagem 3, né, for 5, vai estar diminuindo pela metade. E o que vai diminuir pela metade também? A velocidade angular mesmo. Então, por exemplo, se eu desse uma volta nessa engrenagem 1, a grandona, eu ia dar duas voltas na pequena, né? Já que o raio da pequena é 5. Lembra que a gente está usando radianos, né? E aí por isso tem essa relação com um raio. Por isso que é muito mais fácil você usar com radianos em vez de ângulos, porque já tem essa relação do raio com a distância percorrida. Tá bom? E olha, qualquer dúvida mesmo pode mandar aí, porque, bom, não sei se vocês estão entendendo. Ah, outra coisa importante. Aqui, como a velocidade angular é diferente, a frequência e o período vão ser diferentes também. Então, o período aqui na engrenagem 3 vai ser menor, o t. Por quê? Ele vai dar mais voltas vai dar mais voltas, né? Vai ter uma frequência maior também. Frequência maior então também, né? Como ele tem uma velocidade angular, ele vai demorar muito menos para dar uma volta, né? Então, vamos dizer que o o período do T3 é menor do que o do T1. E a frequência vai ser maior, né? Já que ele vai dar mais voltas em determinado tempo. Então,
a frequência do 3 vai ser maior que a frequência do 1. Entendido? Justamente por causa dessa diferença da velocidade angular, tá? E aí vai perder torque e umas coisas, mas isso deixa para depois, né? Bom, vamos então fazer algumas questões de exemplo. Estou começando aqui com uma questão simples que você só vai aplicar a fórmula só para ver se você sacou mesmo, né? Isso daí. Então vamos lá, pode pausar e fazer, tá bom? Então eu já vou fazer aqui agora, então. Né? Já despausou, fez, confere a resposta, então vamos lá. Um ventilador de teto está girando com uma frequência constante de 180 RPM. O ventilador tem um raio de 0,5 metros. A dot π igual a 3. Vamos lá, determine a frequência do ventilador em Hertz. Então, bom, eu já ensinei, né, para vocês. Para eu determinar isso, eu vou fazer 180 sobre 60, que aí eu vou ter 3, né? Ou seja, são 3 Hz. 3 Hz. A velocidade angular das pás em radianos por segundo. Tá, vamos lá, a gente converteu para Hertz. Agora vamos ver quanto tempo demora para uma pá girar, né? Ou seja, completar uma volta. Como eu disse anteriormente, a frequência, o período é o inverso da frequência, né? Então vai ser 1 sobre 3, 1/3 segundos para completar uma volta, né? Então, agora a gente vai relacionar com uma volta completa, né? Como eu falei. Então, uma volta completa é 2π. Lembra que a velocidade angular era o ΔS sobre o ΔT. E aí o ΔT, nesse caso, é 1/3. Só que aí a gente vai inverter, né? Vai virar 6π. 6π. 6π radianos por segundo. Então, essa é a velocidade, tá? E aí aqui eu usei uma relação importante que pode aparecer às vezes importante em alguns exercícios. Então, ó, vou mostrar para vocês. Nessa velocidade angular, olha só. Deixa eu separar. Tá vendo que tem esse ΔT que é basicamente, ó, se eu usar o Δθ como 2π, que é uma volta, lembra que o período é o tempo que você usa para dar uma volta completa, né? Então, é basicamente 2π. Quando eu estou fazendo basicamente 2π sobre período, né? Vai ser a mesma coisa que a velocidade angular ser igual a 2π vezes a frequência, não é? Porque a frequência é o inverso do período, né? Então, você pode fazer essa relação às vezes também. Como eu mostrei aqui para vocês, então a velocidade angular pode ser... Você pode usar o período para calcular essa velocidade angular, como eu mostrei agora nesse exercício. Tanto você pode usar a frequência também, que eu poderia ter feito isso também. A frequência daria a mesma, né? Bom, né? Então é isso. Que às vezes pode cair essas relações e eu acabei de mostrar para vocês, né? Exercício... Agora o C, né? A velocidade linear de um ponto na extremidade da pá. Bom, eu já mostrei para vocês, né? Como se transforma. Eu pego a linear, vai ser igual a angular, vezes o raio, né? Então, eu tenho aqui a angular, eu quero a linear, então vai ser 6π. No caso eles pediram a dot π igual a 3, né? Então, eu teria que multiplicar 6 vezes 3, daria 18, né? Deixa eu mudar aqui, 18. Aqui daria 18. Tá? Então, aí a gente vai fazer, então, o 18 para calcular a velocidade linear. Vou fazer o 18 vezes o raio, que é meio, né? Meio metro. E aí vai dar justamente 9 metros por segundo. Tá? 9 metros por segundo. Fechou? Bora para a próxima. Então aqui exercício 2. Um disco de vinil gira com velocidade angular constante. Considere 2 pontos, A e B. O ponto A está na borda do disco, raio R, e o ponto B está na metade do caminho entre o centro e a borda, raio R sobre 2. Determina a relação entre as frequências FA e FB. Bom, aqui eu só trouxe a imagem de um disco, né? Eu tinha colocado o GIF, mas não está girando. Tá, não tem problema. Então eu vou desenhar aqui para vocês o ponto para ilustrar melhor. Vou deixar de vermelho mesmo. Então, o que? O ponto A está na borda aqui. Na borda do raio R. E o ponto B está no caminho, está na metade. Está na metade. Então, esses dois aqui vão ser iguais, né? Essas duas metades. Tá? Então, o B está na metade do caminho. Ou seja, o raio do centro até
O B vai ser a metade do raio da circunferência inteira, né? Do disco inteiro. Então ele quer a relação, né? Do FA e FB. Vamos calcular então. Bom, como eu expliquei agora há pouco, né? De transmissão, esses dois pontos, eles estão na mesma circunferência, né? As duas são concêntricas, né? Elas estão usando o mesmo eixo aqui. Então, elas vão girar na mesma velocidade angular. Portanto, a frequência de A vai ser igual à frequência de B. Basicamente é isso, né? Já que elas são coaxiais, elas estão compartilhando o mesmo eixo. Continuando, vamos calcular aqui agora a relação B, né? A velocidade linear VA e VB, a relação entre elas. Como a gente viu, elas compartilham do mesmo eixo, né? Então, elas vão ter a mesma velocidade angular. Mas aí a gente quer calcular a linear, que a gente sabe que vai ser diferente, né? E está relacionado ao raio. Então, olha só, para eu calcular o VA, vai ser a velocidade angular vezes o raio. E o raio do ponto A é o R. E agora a VB é a velocidade angular de B. Vai ser a mesma de A, mas só para diferenciar aí. Só que agora o raio é diferente, né? Porque do B é a metade do raio do A. Então vai ser R sobre 2. E agora vamos relacionar, né? Vou colocar aqui só W, porque já que os dois são iguais mesmo, eu não vou mais diferenciar. Sobre W vezes R sobre 2. E aí então a gente tem o que de igual aqui? Tem o R, tem o W. Ficou como? Ficou, bom, como ficou 1 sobre meio, fica então 2, né? Já que a gente inverte. Então ficou, então a relação de VA sobre VB é igual a 2, né? Ou seja, o que isso significa? A velocidade linear de A é o dobro da de B. É basicamente isso. Vamos para a próxima. Vamos lá então. Pode pausar e fazer já, tá? Beleza? Então vamos lá, vou começar a fazer. Duas engrenagens A e B estão em contato direto. A engrenagem A possui 30 dentes e a engrenagem B 10 dentes. Se a engrenagem maior B gira a uma frequência de 20 Hz, qual será a frequência da engrenagem menor? Então vamos relacionar. Lembra que esse é o segundo caso que a gente tinha visto, né? Em que duas engrenagens estão transmitindo por contato. Então, a velocidade qual que vai ser igual, para a gente poder comparar, a escalar, né? A linear, né? Então, vamos igualar, né? Tá, a gente tem a frequência de 20 Hz da grande, ou seja, da B. A frequência de B é igual a 20 Hz. Lembra que eu tinha mostrado para vocês, ó, cadê essa relação aqui, ó? Essa aqui, ó, velocidade angular é 2π vezes f. 2π vezes f, Então, a gente pode fazer o que, ó? 2π vezes 20. Essa é a velocidade angular do que? Da B aqui, ó, dessa B. Então, o que a gente pode fazer agora, a gente quer passar para linear, né? Que a gente quer igualar com a do A, para descobrir, né, qual seria a frequência da engrenagem menor. Então, o raio vai ser... o raio vai ser... Esqueci de dizer isso para vocês, mas o raio em engrenagens vai ser sempre proporcional ao número de dentes, porque se aumenta o raio, vai aumentar a quantidade de dentes, né? Então, você pode usar esse valor que eles te deram mesmo, de 30, tá? Não é que o raio vai ser 30, mas é proporcional, tá ligado? Você pode usar para fazer o cálculo aqui. Vamos igualar isso a 2π vezes a frequência do A. A gente não sabe, né? A gente quer descobrir. E o raio do A vai ser proporcional a 10 dentes, né? E aí agora é só calcular essa relação. Então, passar aqui o 10, dividir por 10 dos dois lados. E então, tira o 2π também que está repetido. Então, o F de A vai ser 2 vezes 30 vai ser 60 Hz. 60 Hz. Então, a frequência necessária para o A estar em sincronia com o B vai ser 60 Hz, né? Porque uma engrenagem não pode girar mais rápido que a outra, né? Se isso acontecesse, tipo, ia quebrar um dente aí, né? Então, vamos para o próximo exercício. Exercício 4. Só um detalhe aqui, acabei de ver.
Eu coloquei que A tem 30 dentes e B tem 10 dentes, mas é o contrário, tá? Eu errei no enunciado, me desculpe aí. Enfim, acho que deu pra perceber, né? Então, vamos pro próximo aí. Então, essa aqui é um pouquinho, é um nível mais hard que eu coloquei aqui pra vocês, pra ver se vocês estão afiados aí, tá bom? Então, um satélite de telemetria precisa comparar a velocidade linear de duas estações de monitoramento na Terra. A estação E, localizada na linha do Equador, então está aí na imagem, e a estação P, está em uma cidade cuja latitude é de 60 graus. Olha só, um exemplo aí real, né, no planeta Terra. Considere que a Terra é uma esfera perfeita de raio R e que gira com velocidade angular W constante. Sendo VE, velocidade da estação E, né? A velocidade linear da estação no Equador, justamente, e VP é a velocidade linear da estação na latitude 60. Determine o raio de rotação RP, ou seja, RP, esse aqui que está na imagem, da estação P em função do raio R da Terra. Bom, porque então a gente já vai perceber que vai ser diferente, né? Ó, olha só, tá menor um em relação ao outro, né? Tem uma parte faltando. E aí o exercício já deu também cosseno e seno, né, de 60, que bom, envolve trigonometria, né? Então vamos começar a calcular o raio, né? Essa A envolve mais trigonometria mesmo, né? Então deixa eu só completar aqui para ficar menos confuso. E aí olha só, a gente formou um triângulo aqui. O que a gente quer relacionar? Esse raio R, né, que está aqui também, né? Esse raio R, já que aqui a gente está considerando que a Terra é uma esfera perfeita, né? Então o raio vai ser o mesmo aí em todo lugar. Então essa R a gente tem que relacionar com RP, né? Que ele quer a relação, né? RP em função de R. Então a gente vai usar então a trigonometria nesse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo, ficou meio torto, mas ó, nesse triângulo aqui em vermelho. Tá torto, mas beleza, enfim. E aí, bom, tem um ângulo 60 aqui, mas aí lembra que, bom, eu não lembro o nome se é alterno, interno, enfim, colaterais, eu acho que é colaterais, não é? Ou deve ser alterno, enfim. Como tem duas paralelas e uma transversal, aqui vai ser 60 também, aqui em cima, né? É o pior que eu tive que escrever em cima da letra, assim, não parece muito legível, mas ó, é esse aqui, ó, esse vermelhinho, esse ângulo vai ser 60 também. Então, o que a gente vai usar, seno ou cosseno aqui? Vai ser cosseno, né, já que é o adjacente sobre a hipotenusa. E aí ele deu aqui o cosseno de 60 é meio. Então, o que a gente vai fazer, olha só, meio tá para RP sobre R, que é o raio da Terra. Então RP é o adjacente e o R é a hipotenusa. E aí cruzando aí vai ser 2RP é igual a R. E aí, bom, ele quer o que? O raio de rotação RP em função do R. Então, ou seja, o RP vai ser metade do R. É basicamente isso, tá? Então é isso que ele queria na A. Agora, deixa eu separar aqui, ó. Vamos fazer B aqui, ó. O B. A relação entre as velocidades linear VP e VE, né? Ou seja, a velocidade, a gente vai comparar a velocidade da estação E com a P. Assim, de cara a gente já sabe que a E vai ser maior, né? Já que ela está no Equador. Lembra, né, uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas geralmente os foguetes são lançados mesmo mais próximo do Equador para aproveitar essa rotação, essa velocidade escalar maior, né, no Equador da Terra, né? Porque eles economizam mais combustível, né? Já que como eu ensinei, né, percorre mais espaço em um mesmo período de tempo, né, a velocidade escalar vai ser maior. Então, é linear, né? Caramba, eu sempre confundo aí o nome. Mas enfim, vamos relacionar então. Como eles são concêntricos, novamente a velocidade angular vai ser a mesma, tá? Então, WP, enfim, vai ser só W, né? A gente vai usar só W, um W só. Tá? E aí a gente vai usar essa relação de raio. Tá vendo essa relação de raio? A gente vai usar
justamente para comparar as velocidades lineares. Então, vai ser assim, vai ser parecido com aquele exercício que a gente já fez do disco, né? Vai ser, então, assim, ó. Como a velocidade angular, aqui, ó, já tá até escrito aí, né? É a mesma. Eu vou fazer o seguinte, a velocidade do ponto P vai ser a angular vezes o raio dele, né? Lembra? Linear igual angular vezes o raio. A grandeza, enfim, as grandezas. E então o raio do VP, a gente já calculou é R sobre 2, então eu vou substituir aqui. R sobre 2. E a velocidade do ponto E vai ser o W vezes o R. E agora a gente vai fazer como ele pediu, o VP sobre o VE. Então, W vezes R sobre 2 sobre W vezes R. E aí, simplificando W com W, R com R, a gente vai sobrar o quê? Vai sobrar meio. O que significa? Isso daqui é VP sobre VE. Então, a relação é que duas vezes a velocidade do ponto P vai ser igual à velocidade do E, né? Ou, resumindo, ou de outra forma, lendo, né? A metade da velocidade da estação E vai ser a velocidade da estação P. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida pode chamar também, né? Não sei se eu expliquei bem aí. Enfim, falou.